bom, querido, quando nós chegamos a uma maturidade como igreja, que nós não temos problemas de repetirmos um tema, não apenas repetir, mas aprofundar em um tema. Diferente quando nós vivemos numa superficialidade que precisamos cada dia falar de um assunto totalmente diferente para agradar o público. Mas é bom quando a gente tem um alvo e se lança para ele. Hoje, diante desse contexto, dessa palavra, eu sou o próximo. A palavra de hoje, o tema dela é o resgatador da minha família. O resgatador da minha família. Quero ler um texto básico com você no livro de Gênesis, capítulo de número 50, o último capítulo de Gênesis, que nos fala bastante sobre um exemplo de alguém que foi usado por Deus para resgatar a sua família e servirá de base para nós entendermos esse propósito de Deus para as nossas vidas. Gênesis capítulo 50, versículo 20 e 21 diz assim: Mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso, não temais, eu vos sustentarei, e aos vossos pequenos, ou aos vossos filhos. E ele os confortou e falou com seus irmãos bondosamente. Deixa eu dar um pouco aqui do contexto desse versículo, desses dois versículos ali para você. Aqui está falando da história de José. José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, que foi para o Egito, se tornou governador no Egito. E agora, que momento é esse? Um momento em que o seu pai, Jacó, que tinha sido levado para lá para revê-lo, faleceu, morreu. E agora ficou um temor no coração dos seus irmãos. Será que agora que o papai morreu, ele vai se vingar de nós por tudo que nós fizemos para ele? Será que agora vai ser a hora dele dar o troco, vamos dizer assim, contra nós? Mas José, querido, neste momento, ele se levanta novamente e toma uma posição tremenda de resgatador da sua família. Aquele que mais sofreu dentro desta família é justamente aquele que se posiciona para ser o resgatador de toda a sua família. Querido, hoje, diante desta palavra, antes de nós até desenvolvermos essa palavra, eu quero te dizer algo. Deus está querendo usar alguém aqui hoje para resgatar a sua família. Que você possa dizer, eu sou o próximo. Amém? José, querido, como nós sabemos, ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. E foi por causa desta atitude dele de resgatar sua família que hoje nós oramos e dizemos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí você vai dizer, mas o que é que José tem a ver com isso? Muito. Porque se José tivesse se vingado dos seus irmãos, como é que nós veríamos essa história? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que teve os seus filhos assassinados pelo próprio irmão? Será que dava para nós orarmos com um relatório desse? Não dava. Mas José, querido, enquanto nós oramos assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, José podia orar assim, o Deus do meu bisavô, o Deus do meu avô e o Deus do meu pai. Aparentemente, querido, quando nós vemos uma frase como essa, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, você vê José dizendo assim, o Deus do meu bisavô, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, parece uma família bonitinha daqueles comercial de margarina, né? Que comercial de margarina sempre é bonitinho, né? Lá todo mundo passando pãozinho, quentinho, subindo a fumaça, né? Ali, que maravilha, né? Todo mundo já acorda sorrindo de manhã, né? Eu conheço gente que acorda de manhã não acorda sorrindo não, né? Principalmente a minha caçula, a Esté. A Esté é aquela que quando acorda de manhã ela não acorda sorrindo, né?
ela diz assim: me dá um tempo para mim ainda me acordar, para mim ainda me recompor como gente. Então, mas comercial de margarina é bacana, né? Uma família ali muito bacana, legal. Mas a família de José não fazia parte, querido, desse comercial de margarina. Por quê? Porque aos 17 anos, ele começou a parte mais turbulenta da sua vida. Antes um pouco ele começou a ter sonhos, ele começou a ter visões, ele começou a ter alguns propósitos de Deus na sua vida. E quando ele começou a apresentar os seus sonhos, ele recebeu uma túnica colorida do seu pai, e o ambiente da família ficou insustentável, até que os seus irmãos conspiraram para matar. A convicção de José, queridos, afetou profundamente. E aqui vem um primeiro detalhe muito interessante para você entender quando Deus te levanta para resgatar a sua família. Deus sempre vai te dar uma convicção nele, uma convicção no propósito dele, uma convicção naquilo que ele fala, naquilo que ele estabelece, naquilo que ele te chamou. Ele vai te dar uma convicção, e é justamente essa convicção que vai trazer desconforto para aqueles que precisam ser alcançados com o fruto dessa convicção. Guardou? Deus vai te dar uma convicção da qual é o fator principal, primordial para você resgatar sua família. Só que na hora que eles começarem a ver essa convicção na sua vida, é óbvio que nós temos aí uma guerra espiritual. Eles vão ser de alguma forma posicionados contra essa convicção. E essa convicção, assim como a de José, vai muitas vezes afrontá-los. Por quê? Porque vai chegar aquela hora que as pessoas vão olhar para você diante da sua convicção em Deus, e vai se tornar até uma pedra no sapato para eles. Ao ponto de dizer assim: está se achando demais. Agora essa história que Deus fala com ele, que Deus revela para ele, está se achando agora que é o semideus. Está achando agora que é o santarrão, né? Mal entrou na igreja e já quer orar por todo mundo, já quer dizer para todo mundo que foi que Deus mostrou, que Deus revelou. E muitos vão olhar até para vocês e dizer assim: faça-me o favor, né? E vão muitas vezes tentar até levantar de alguma forma o seu passado para, de alguma forma, tentar diminuir a convicção que Deus te deu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido: só quem se importa com o nosso passado somos nós. Deus não se importa. Não é à toa que ele diz na sua palavra: eis que faço nova todas as coisas. Deus não se importou quando fez um Éden lindo, perfeito, maravilhoso, e o homem foi lá e estragou. Ele, pelo contrário, já construiu um novo céu, uma nova terra. Ele olha sempre para frente. Ele olha sempre para frente. Ontem, até nesse contexto, eu estava ouvindo uma reportagem de um dos maiores técnicos de basquetebol da atualidade, na NBA nos Estados Unidos. E ele diz assim: qual é o segredo do seu time se renovar, o seu time ir para frente, o seu time conquistar tanto? Ele diz: porque eu sempre falo a mesma frase para eles. Aí, qual? O importante é a próxima sexta. Não é que você errou. Errou, acabou, deixa. Foi lá, fez um arremesso, errou. Não, essa não importa. Importa a próxima que você vai acertar. Então ele sempre diz para o seu time: não importa a sexta que você errou, a mais importante é a que você vai acertar. E ele diz assim: e esse é o fator que dá convicção aos meus atletas para oportunamente se tornarem novamente campeões. Então, querido, nós precisamos exatamente isso, ter uma convicção em Deus. E nessa convicção que nós temos em Deus, não importa os níveis de ataques que virão, seja espiritual, seja humano, seja sentimentais, importa o nível da sua convicção em Deus. Os planos, querido, mudaram em direção a José. Quando chegou a sua convicção, ele foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito, se tornou mordomo na casa de Potifar, foi acusado injustamente, foi preso. Mas na prisão ele teve a oportunidade de começar a interpretar sonhos, porque preste bem atenção, até ele ser vendido escravo e ir para a prisão, ele tinha sonhos. Agora, depois que ele passou por uns momentos difíceis da vida, vamos dizer assim,
o dom da vida dele teve um upgrade, teve agora um crescimento. Porque agora ele não somente tinha sonho, agora ele interpretava os sonhos. Agora já chegou em um novo patamar e uma nova história. E com isso, querido, ele interpreta o sonho do faraó também, e ele assume agora um cargo de muita confiança no Egito. E ele diz: Deus me deu uma posição de muita confiança. Da mesma forma, querido, quando você recebeu Jesus como Salvador, tenha certeza que Deus te deu uma posição de muita confiança. Não é à toa que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9: vós sois geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor, para anunciar os louvores daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, nós precisamos ter a convicção que você no reino de Deus tem uma posição de confiança. Você tem uma posição em que Deus confia algo a você, que Deus confia algo para a sua vida. Porque, querido, se não for para anunciar as obras do Senhor, que Ele faz em você, que Ele faz no dia a dia, para que isso sirva para a conversão da sua família, então para que o Senhor nos salvou? Se a promessa dele é que quando nós cremos nele será salvo quem? Nós e o resto do mundo? Será salvo tu e a tua casa. Então, esse é um dos propósitos que a gente precisa entender. Que quando o Senhor nos salva, principalmente quando você é um dos primeiros da sua casa a se converter, ou um daqueles que permanecem na fé, um daqueles que o Senhor posicionou no seu reino, querido, há um propósito: a salvação da sua casa. É óbvio, como eu falei, que sempre vai haver uma guerra espiritual, da qual o inimigo vai tentar pegar aquelas pessoas que são alvo do favor de Deus, são alvo da bênção de Deus, mas de olhar de uma forma distorcida, muitas vezes até para o seu passado, para não ser alcançado. Mas você precisa ter uma convicção que você foi salvo e posicionado por Deus para ser o resgatador da sua família. José não perdeu isso em momento algum, querido. Ele não perdeu isso na sua vida, por mais que as circunstâncias fossem contrárias, por mais que ele tivesse passado tudo o que ele passou, que nós já conhecemos da história, mas esse homem, querido, ele se posicionou para resgatar a sua família. A sua posição de confiança, querido, envolve em cuidar da sua família. Quando eu falo em cuidar da sua família, não quer dizer que você vai se tornar o arrimo da família propriamente. Que você é aquele que vai ter que carregar todos financeiramente, economicamente, emocionalmente, não. Mas isso demonstra que você tem uma posição de confiança para cuidar da sua família, em primeiro lugar, no mundo espiritual. Porque se você quiser carregar eles na terra sem tratar eles no mundo espiritual, sempre eles serão um peso para você e você vai desistir no meio do caminho. Mas se você começar a tratar deles primeiro no mundo espiritual, quando chegar a hora de cuidar aqui embaixo, querido, o fardo está suave e leve. E vai trazer descanso para a sua alma. Por isso é que o Senhor, Ele primeiro nos posiciona. A posição é dada por Ele. É Ele que coloca sobre nós para que possamos resgatar a nossa família. Deus, querido, Ele não te salvou antes de todo mundo na sua casa para você ficar apontando os erros atual deles. Porque não adianta você chegar com um parente seu e dizer assim: você é um bêbado. Ele sabe que ele bebe. Não adianta você chegar com ele e dizer assim: olha, do jeito que você está usando droga, você vai morrer. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Vamos dizer, essas repetições dessas notícias só irão o quê? Ferir ainda mais. Aumentar o motivo pelo qual ele enveredou por esses caminhos. O que nós precisamos é ter uma convicção, vou repetir isso bastante para nós guardarmos, uma convicção em Deus, que os feitos e os benefícios do Senhor é que podem mudar aquele quadro, irão mudar aquele quadro. Por quê? Porque você foi posicionado para aquilo. Quando Deus te resgatou, querido,
de seja lá onde você estava, ele fez para que você e eu anunciássemos a palavra dele. E se a gente, querido, não fizer isso, não tem muito sentido. Não tem muito sentido nós dizermos que servimos o Senhor. Deus não te salvou, querido, antes de todos na sua casa, né, para você apontar os erros dele, nem para se posicionar como um fariseu, ou seja, declarando que você é mais santo, mais puro do que eles. A salvação, querido, sem propósito, não é salvação, é pena, é dó. E o Senhor não nos salvou porque Ele teve dó de nós. Deus não nos salvou porque Ele teve peninha de nós. Deus nos salvou porque Ele nos amou. E por Ele ter nos amado, querido, Ele se posicionou em nos resgatar. Então preste bem atenção, Deus levantou você para resgatar a sua família, não para você ter dó deles, não para você ter peninha deles, não para você ficar assim, coitadinho deles, eu preciso fazer alguma coisa. Não, querido, Ele te colocou como resgatador para que você desfrute do amor de Deus, e é este amor que seja derramado, porque o amor de Deus, quando derramado sobre alguém, cura. O amor de Deus, quando derramado sobre alguém, cobre uma montanha de transgressão. O amor de Deus, quando derramado sobre uma vida, regenera. Então é para isso que nós precisamos, é um outro patamar, é um outro nível. Então, querido, Ele nos redimiu com esse propósito, resgatar a nossa família. Mas para isso acontecer, querido, não apague a sua família da sua memória. Não apague a sua família da sua memória. Em Gênesis 41, 51, diz que José casou-se, teve o primeiro filho e colocou o nome Manassés. E quando ele colocou o nome Manassés, ele estava querendo fazer o quê? Apagar da sua memória toda a sua família para trás. Não é à toa que o nome Manassés significa Deus me fez esquecer do meu labor e de toda a casa do meu pai. Só que aqui ele acabou dando um tiro no pé. Porque o nome do menino era Deus me fez esquecer toda a dor, angústia que eu sofri na casa do meu pai. Só que todo dia ele olhava para o filho. E quando ele olhava para o filho, ele fazia o quê? Ele lembrava da dor, da angústia que ele sofreu na casa do pai. Então isso mostra o quê, querido? Que não é propósito de Deus que a gente apague da memória nossa família, nossos parentes, mas que eles sempre sejam alvo da nossa busca, da nossa intercessão para que sejam salvos. Às vezes, querido, nós temos tentado apagar da memória as lembranças ruins relacionadas com a família. José tentou isso, por quê? Porque passou anos muito difíceis. E a gente precisa entender que ele tem um pouquinho de maturidade espiritual para entender que família, a ideia de Deus de família é o quê? Lugar de proteção. Mas a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele vai usar, justamente, vai trabalhar o contrário. Para quê? Para que seja um lugar de dores. Um lugar que haja ranhuras, haja sofrimento, haja feridas. Para quê? Para que justamente você saia desta base, dessa estrutura, que é aonde o Senhor quer repousar a sua salvação. Então nós não podemos, querido, entrarmos nessa, deixarmos que as lembranças ruins se posicionem à frente do propósito de Deus para as nossas vidas e tentemos apagar das nossas vidas. Sabe por quê, querido? Deus, ele é especialista em usar histórias turbulentas. Turbulentas. Qual é a história que você tem na Bíblia que ela foi toda bem feitinha, bem arrumadinha e que Deus esteve presente? Você conhece alguma? Não tem. Veja todas as histórias da Bíblia, quando Deus levantou alguém, quando Deus ungiu alguém, quando Deus derramou poder, graça, unção, constituiu como profeta, como sacerdote, como aquele que proclamador, aquele que solucionador de problemas. Veja a história. Veja que não foram histórias
daquela totalmente arrumadinha, sem problemas, sempre histórias turbulentas. A gente começa lá no Éden, Deus coloca lá o primeiro casal, lugar perfeito, teve problema. Inclusive teve o primeiro assassinato do mundo, no meio dessa situação. Depois veio o dilúvio. Quando termina o dilúvio, agora zerou tudo, vai começar tudo de novo. Começa o problema dentro da casa de Noé, com o filho mais novo. Abraão chega lá na frente, o Senhor diz assim: olha, tem que sair da tua terra, da tua parentela, para me poder começar um projeto na sua vida. Ele leva todo mundo, dá maior confusão no meio do caminho, arranja um filho com a egípcia, uma turbulência danada. E Deus olha para esse homem com todas essas turbulências, com todos esses erros, e diz assim: achei um amigo. Tornou-se meu amigo, o pai da fé. Então, querido, histórias turbulentas são exatamente os lugares em que Deus quer atuar. Sabe por quê? Porque se Deus fizer uma obra num lugar em que está tudo certinho e apaziguado, qual a glória que vai ser dada para ele? Nenhuma. Vão dizer assim: não, já estava tudo certo, era tudo arrumadinho, era tudo obra, era só continuar. Mas quando há uma turbulência, querido, é justamente a hora em que Deus se manifesta e não tem como negar que foi Deus. É na improbabilidade, querido, que se torna inquestionável a ação divina. Porque se na história de José tivesse tudo arrumadinho, olha, ele foi o filho preferido de Jacó, Jacó deu aquela túnica para ele, ficou na casa, os irmãos gostavam dele, os irmãos amavam ele, os irmãos tratavam ele bem, até por causa do pai, aquele negócio todo. No dia que a fome viesse sobre a terra, o que ia acontecer com Jacó e a sua família? Ia morrer todo mundo de fome. Mas, nessa hora, querido, nós podemos observar que a história turbulenta fazia parte para que José se tornasse o resgatador da sua família. Porque com toda essa turbulência, Deus o leva e coloca onde? No governo do Egito. Ele coloca no governo do lugar onde tinha comida, onde tinha suplemento. Se a história de José não fosse turbulenta, ele não resgataria sua família no futuro. Ele enterraria sua família. Como ele era mais novo, se corresse o ciclo natural da vida, o que é que ia acontecer? Ia morrer os pais, os irmãos mais velhos, e ele ia só fazer o quê? Enterrar um por um. Não é isso? Mas como a história dele se tornou extremamente turbulenta, ele foi posicionado no lugar que podia resgatar toda a sua família. Então, querido, quando a gente passa situações turbulentas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, querido, isso não é um fim. Pelo contrário, é um posicionamento que Deus está nos dando. E muitas vezes nós não estamos entendendo. Nós estamos entendendo. Por quê? Porque algumas pessoas, querido, abrirão o coração facilmente e serão sensíveis ao Espírito Santo. E serão resgatadas. Agora outros não, querido. Só vão reconhecer o Senhor na turbulência, na tormenta. Lembra do caso de Jonas? Onde ele reconheceu o propósito de Deus na vida dele? Quando o mar agitou. Porque antes, ele quis até fugir do propósito dele. Mas na hora que o mar agitou, e as pessoas chegaram com ele e disseram assim: quem é você? Por que é que você está aqui nesse porão? O que é que ele diz? Eu sou hebreu, sirvo ao Deus vivo, né? Aí ele começou a assumir a situação dele só na hora da turbulência. E ali desenvolveu o projeto de Deus na vida dele. Saiu dali perfeito? Não. Chega em Nínive, prega, há um arrependimento, uma comoção nacional, as pessoas sendo salvas, mas a tempestade não tinha passado dentro dele. Por quê? Porque ele queria que o povo fosse destruído. Mas o Senhor mostrou que na turbulência que ele age, querido. Deus, ele usa a sua história de turbulência para firmar um caráter imutável dele. Esse é um dos motivos pelo qual Deus permite que as turbulências alcancem a nossa vida. Para quê? Para que nós nos aproximemos dele e o caráter de Cristo seja formado em nós. Porque é natural do ser humano
tem um desgaste desde o seu nascimento na personalidade. Isso é, infelizmente, comum. Isso é o fruto do pecado. A gente pode observar que a criança, quando ela nasce, ela começa a fazer as suas primeiras artes ali, começa a falar as primeiras coisas. Eu pergunto, precisa você ensinar a criança a mentir? Precisa? Não, mas naturalmente quando ela apronta alguma coisa, que você pergunta para ela quem foi que fez, o que é que ela faz? Ela mente. Ela diz que foi o irmãozinho, ela diz que foi o cachorro, ela diz que foi o gato. Se não tiver ninguém, ela põe os 2 mãozinhos para trás e diz assim, não sei, não vi. Quer dizer, não precisa, querido, ensinar o bebezinho a mentir. Ele já nasce com essa propensão na sua vida. Então, Deus permite essas turbulências justamente para quê? Para resgatar o caráter de Deus em nós. Resgatar na nossa vida. Talvez se José não tivesse passado toda essa turbulência, querido, ele não se tornaria o grande administrador que ele se tornou. Ele não teria capacidade de administrar. Por quê? Porque se ele fica na casa do pai dele, quem administrava tudo? O pai dele. Dava ordem para os filhos maiores trabalhar e ele ficaria dentro de casa. O que é que ele ia aprender? Nada. Quando chegasse nos dias mais difíceis da vida, ele não saberia como resolver. Mas como ele foi forjado no meio das turbulências, ele chega agora no posto mais alto que tinha no Egito, depois do próprio faraó. E se nós formos olhar assim com minúcias, no título faraó era maior, mas na administração José era maior, ao ponto de faraó dizer que ele mandava até na mesa dele, que até o que ele ia comer era José que determinou. Então a autoridade dele era até maior, mas veio aonde? Através dessas turbulências. E aí ele foi sendo moldado. Querido, você pode ter uma história de tragédia, separação, divórcio, adultério, aborto, traição, abandono, menosprezo, rejeição, seja qual for a história. Mas eu quero te dizer uma coisa: o propósito de Deus na sua vida para você resgatar a sua família é maior do que tudo isso. É maior do que todas essas dores, que todas essas feridas, de que todas essas acusações. O propósito de Deus sempre é maior. Então, querido, diante disso, mesmo diante das turbulências, mesmo diante das adversidades, das afrontas, das acusações, daqueles que você quer ajudar, quer levar a conhecer ao Senhor, e eles muitas vezes se posicionam contra, não terceirize a posição de resgatador da sua família. Não passe para outro. Esse propósito é seu, essa intercessão é sua, essa busca é sua. A pessoa que Deus vai usar é você, querido. As turbulências vão te preparar para isso. Então não terceirize a posição de resgatador da sua família. Não tem ninguém, querido, com mais autoridade sobre o futuro da sua família do que você. Você é a pessoa que Deus deu mais autoridade. José, querido, quando ele chegou à posição lá de primeiro-ministro, vamos dizer assim, do Egito, ele recebeu na sua mão um anel, que era símbolo de autoridade, que autentificava todas as decisões do faraó. Porém, querido, nós podemos observar que José, ele foi revestido não só de um anel de autoridade dado pelo faraó, mas também de uma autoridade dada por Deus. Porque os momentos de lutas, dores e dificuldades, querido, quebra os conceitos pré-estabelecidos pelos homens. Se o Egito não passasse 7 anos de fome, querido, você acha que eles iam gratuitamente, mesmo a gente sabendo que é um povo estrangeiro que estava governando no Egito, mas você acha que os nativos daquela terra iam se dobrar tanto a José, ao ponto de dizer assim, não, tá tudo bem, você é um estrangeiro, vem para cá, pode mandar na gente? Não ia, querido. Não ia. Mas ele recebeu uma autoridade dada pelo Senhor,
O anel que o faraó deu para ele era apenas símbolo daquela autoridade que Deus tinha dado para ele. E quando as pessoas vinham de outros povos para comprar comida no Egito, era José que negociava. Conhecendo a Deus do jeito que você conhece, querido, você realmente acha que Ele colocou você na posição que está no reino de Deus só para abençoar as pessoas de fora? Claro que não. Ele colocou você para resgatar a sua família. Porque é o primeiro alvo da bênção de Deus. É crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. O Senhor fez uma ordem, querido. Primeiro começa na sua casa. Quando Jesus falou também da grande missão de sair pregar, ele não chegou dizendo assim, vai primeiro para outros países. Ele começou da onde? Da casa para fora. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e depois nos confins da terra. Mas muitas vezes nós queremos alcançar os confins da terra e nós já esquecemos da nossa família. Quando a família dele chegou, querido, quando a família de José agora chega no Egito, ele não pediu para Faraó ir lá negociar com a família dele. Ele não pediu para Faraó ir lá e assumir o posto de fazer uma reconciliação. Não. Ele não pediu para Faraó fazer isso. Quando a família dele chegou lá, querido, ele não chamou nenhum pastor para expulsar os demônios que vinham junto com os irmãos dele. Não. Quando chegou a família dele lá, ele não precisou procurar a pastora Nancy, a Luciana, a pastora Josi para ir tratar da alma deles. Não precisou. Ele não precisou chamar a equipe de intercessão, chama o Roberto, irmã Nazinha e fulano lá para ir orar. Não, foi ele mesmo. Foi ele que se posicionou. Foi ele que se colocou diante deles para resgatar a família deles, para ser a chave pela qual Deus abriria a porta da sobrevivência da família dele. Então, querido, é justamente nesta hora que a gente precisa entender. Eu não estou falando, querido, que você não pode ajudar a sua família. Não, pelo contrário, claro que não. O que eu estou dizendo, querido, é que Deus colocou sobre você uma autoridade, como se fosse um anel no seu dedo, que dá a você a chancela das decisões sobre a sua família. Deus já colocou, você precisa entender isso hoje, querido. Deus já colocou sobre você uma autoridade espiritual para determinar o futuro da sua casa, da sua família. Aqueles que primeiro conhecem a Deus, queridos, são esses que o Senhor vai dando esse nível de autoridade. E na maioria das vezes, querido, o seu trabalho precisa ser como o de José, sem que eles saibam. José começou a abençoar eles, José começou a tramar para resgatá-los sem eles saber. Qual é o nosso grande problema? É que nós queremos salvar nossa família na força do nosso grito. Você tem que ser crente. Você tem que ir para a igreja comigo. Por isso que as coisas não dão certo na sua vida. Por isso que está tudo atrapalhado. E a gente acaba colocando eles mais distante. O que foi que José fez? Ele começou a chamar os servos e dizer assim, olha, na hora que for encher o saco de comida dele, pode colocar um pouco a mais. Coloca o dinheiro deles de volta na boca do saco, para eles levarem. Começou a fazer por eles sem eles saberem. Para resgatar nossas famílias, querida, é isso que eu digo. A gente tem que começar primeiro no mundo invisível, para depois no visível. Primeiro nós temos que começar a resgatá-lo no mundo espiritual. Primeiro nós temos que resgatar nos propósitos, nas orações, nas ofertas que nós trazemos na casa do Senhor. Primeiro as pessoas que têm que estar, querido, sendo alvo da nossa oferta, do nosso propósito, do nosso desafio, tem que ser da nossa família. Tem que ser da nossa casa. E aí, querido, a gente precisa nessa hora deixar de lado as armas que impedem o resgate da nossa família. Que armas são essas? As feridas mal resolvidas do passado. Se nós olharmos para elas, querido, nós nunca seremos resgatadores da nossa família. Mas, querido, que hoje nós possamos entender isso, que você não sabe o que foi feito na cruz do Calvário por cada pessoa da sua família. Você ainda não entendeu.
Você ainda não entendeu. E o propósito é tão grande que Deus olhou e disse assim: eu vou pegar um de lá para ser o quê? O representante, para ser a porta de acesso, para ser o intercessor, para ser aquele que vai fazer o elo de ligação. E escolheu a mim e a você, querido, e nos deu essa posição maravilhosa. O que não muda, querido, é o fato que Deus, Ele não permite que você viva uma dor que não vai ser usada para curar alguém no futuro. Toda dor que você passou no contexto familiar, querido, ela precisa ter o propósito, o condão de curar alguém no futuro. Foi o que José fez. A dor que ele passou serviu para curar os seus irmãos, serviu para curar a sua família. E que orgulho é esse, querido, que muitas vezes nós carregamos, que não deixam nós sermos o resgatador da nossa casa, não deixa ser o resgatador da nossa família. Mas nós precisamos hoje tomar uma posição, querido. Saber, não é sobre você, mas é sobre o futuro da sua família. Não é sobre você, é sobre o futuro da sua família. E aí nós vamos chegar quando a Bíblia começa a falar da história de José. E o texto diz assim: esta é a história de Jacó. Tinha José 17 anos e começa a narrar a história. Aí você diz assim: mas peraí, como é que o texto começa dizendo que é a história de Jacó, mas narra a história de José? Justamente, querido, por esse contexto. Quando Deus salvou você, na verdade, Ele queria reescrever a história da sua família. Ele queria reescrever a história dos seus, da sua casa. Por isso Ele salvou você. Então nós podemos pegar um paralelo e dizer: essa é a história de Jacó. Tinha José 17 anos, tal. Como hoje pode pegar e dizer assim: essa é a história do Juju. E aí começa a narrar a história dos irmãos dele, mostrando que o Senhor quer salvar cada um deles. Nós somos apenas a porta, querido, para que o Senhor seja o grande resgatador da nossa família e da nossa casa. E aí eu volto naquilo que eu falei lá na introdução. Se José não tivesse se posicionado para ser o resgatador da sua família, hoje nós não oraríamos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Porque se ele se vinga dos seus irmãos, se ele mata os seus irmãos, como é que nós íamos orar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que teve os filhos assassinados pelo próprio irmão? Não teria como. Mas nós podemos assim orar, porque dentro dessa oração a gente vai ter o entendimento. Eu oro ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque José resgatou toda a sua família com o exemplo dos seus antepassados, com a comunhão que os seus antepassados lhe ensinaram, que ele não deixou se perder nele, mas ele conseguiu passar também para o restante da sua família. Eu volto ao texto inicial que eu li, em Gênesis capítulo 50, versículo 20 e 21. Mas quanto a vós, José dizendo para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso, não tenham medo. Eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. E ele os confortou e falou com ele bondosamente. Quero hoje profetizar na sua vida, querido, que vai chegar a hora que os seus familiares vão parar para ouvir você como José. E vai ser a hora de você falar bondosamente. Em vez de você ficar levantando as dores, os problemas que eles fizeram, todas as turbulências, tribulações, feridas, você não culpa não. Deus estava sempre no controle. Todos os problemas que teve, o Senhor transformou para o bem. E agora eu estou aqui para ministrar sobre a vida de vocês. Eu estou aqui para abençoar a vida de vocês. Eu estou aqui para trazer conforto sobre a vida de vocês.
A pergunta, querido, que eu quero fazer hoje é: quem vai ser a próxima pessoa que vai resgatar a sua família? Diga, eu sou o próximo. Diga com ousadia, eu sou o próximo. Vamos lá? Quem vai ser a pessoa que Deus vai usar para resgatar a sua família? Eu sou o próximo. Fique em pé, querido, e nós vamos agora fazer uma intercessão pela sua família. Uma intercessão por você, pela sua família, pela sua causa. E nós vamos fazer isso, querido, com um ato profético. Que ato profético, pastor? Eu quero que cada um pegue ali um envelope de oferta. Se você vai ofertar ou não é outra história. O objetivo não é oferta agora. Você vai pegar ali, naquela parte que está escrito ali de oração, você vai colocar um pedido ali pela salvação da sua família. Se você quiser escrever o nome dos que vierem na sua mente, olha, Senhor, esse. Coloque lá o nome, coloque lá o propósito. Você agora vai fazer nesse envelope, como se fosse um documento de resgate da sua família. Você vai pegar, vai colocar o nome, vai escrever o nome e vai dizer: Senhor, está aqui, ó. Hoje eu venho reivindicar, já que o Senhor me colocou para ser esse intercessor, já que o Senhor me colocou para ser o resgatador da minha família, já que o Senhor me colocou para ser a porta de acesso de salvação, eu venho hoje como resgatador reivindicar. Lembra da história de Boaz? Boaz, ele chega e reivindica o seu direito para casar-se com Ruth e dar continuidade na família. O papel do resgatador é esse, é aquele que vai lá e diz assim: olha, eu vim pegar de volta a minha família. O que você vai fazer aí é vamos dizer assim, uma apólice, um documento diante do Reino do Espírito, dizendo: hoje eu vim reivindicar o resgate da minha família. E você vai fazer isso, depois você vai trazer aqui no altar, você vai colocar aqui no altar, depois que você fizer. E você vai dizer: Senhor, eu vim reivindicar hoje no teu altar, reivindicar o resgate da minha família, o resgate daqueles da minha casa, a salvação deles. Porque se tem alguém para ser curado, querido, é você. Você é o curado que tem que curar eles. Você é aquele que já foi resgatado pelo Senhor, que tem que resgatar eles. Você é aquele que já foi alcançado pela graça do Senhor, que você não merecia, que também tem que derramar esta graça, este amor, este favor sobre eles. Se você for ofertar, você coloca a oferta no envelope também, traga pelo propósito da sua família. Se não tiver oferta, não tem problema, mas eu quero te chamar hoje para você fazer um resgate no altar do Senhor. Assim que você for terminando, você já vem se posicionando aqui enquanto nós vamos louvar o Senhor. E aqui, diante do altar do Senhor, nós vamos reivindicar hoje a nossa família. Você é o próximo, querido. Você é aquela pessoa que Deus escolheu para ser o resgatador. Você é aquele que o Senhor levantou como José para dizer: o mal que vocês fizeram, o Senhor transformou em bênção. Quem sabe alguns de nós temos até o testemunho que foi por causa de um problema familiar que nós aceitamos Jesus, que nós viemos parar na casa do Senhor. É o mal que virou bem, meu irmão. E assim, da mesma forma, chegará na tua vida de uma forma tremenda e sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. E tu és rei em meu coração, e tu és a minha canção, e toda a minha devoção entrego em tuas
Deus eterno e Pai bondoso, em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Me escondo em ti. Também ficar próximo aí do seu envelope, onde você escreveu, fique em pé também. Você vai ser o intercessor agora. Você vai estar aqui no altar para apresentar diante de Deus. Olha, Senhor, eu estou apresentando aqui. Encosta aqui, vem para o altar. Pega o seu envelope, se precisar espalhar um pouquinho mais, espalhe, não tem problema. Mas fique bem diante do seu envelope. Porque agora, quando nós orarmos e apresentarmos diante do Senhor, você vai ser o intercessor, você vai ser o ofertante, você vai ser o resgatador, você vai ser aquele que vai reivindicar agora no reino do Espírito e dizer: Senhor, eu estou aqui reivindicando a salvação, eu estou reivindicando, Senhor, a libertação, eu estou reivindicando a transformação. Começa a declarar isso. Eu estou reivindicando, Senhor, Deus, o retorno da paz dentro da casa, do lar. Eu estou reivindicando, Senhor, a tua presença, ao Senhor convencendo no pecado, da justiça e do juízo. Senhor, nesta hora nós estamos aqui diante do teu altar e colocamos nesta hora, Senhor amado, cada um desses pedidos, essas reivindicações, Senhor, diante de ti. O Senhor tem nos levantado para ser o próximo a resgatarmos a nossa casa, o próximo a resgatar a nossa família. Hoje nós entendemos que o propósito da salvação do Senhor, meu Deus, foi para que nós fôssemos salvos, nós e a nossa casa. Por isso aqui nós estamos, Senhor, para reivindicar que todas, Senhor, as barreiras caiam por terra, que todas as sementes do inferno nas suas mentes, Senhor amado, hoje sejam desfeitas em nome de Jesus. Que o trigo possa prevalecer sobre o joio agora em nome de Jesus, Senhor. Que mesmo nas turbulências, nas adversidades, haja, Senhor, haja, Deus, o entendimento do teu mover e do teu agir, porque nós sabemos que é justamente nessas turbulências que o Senhor movimenta os céus ao nosso favor. Por isso estamos aqui hoje, Pai, entendendo esse propósito, declarando: nós somos, Senhor, os próximos a resgatar as nossas famílias, as nossas casas, Senhor. Deus, aqueles próximos, aqueles que o Senhor nos colocou, Senhor, na mesma linhagem, colocou, Senhor, na mesma estrutura familiar. Por isso hoje nós trazemos, Senhor, Deus, a tua memória, o nosso clamor, a nossa intercessão. Profetizamos que não morrerão sem conhecer a Ti, sem conhecer a Tua palavra. Deus, que não passarão mais dias, Senhor, de turbulências, sendo enganados, Senhor amado. Deus, por enganos religiosos, por idolatria, por feitiçaria. Não serão mais enganados. Que caia por terra, Senhor, esses entendimentos. Deus, aquelas sementes que um dia foram colocadas em suas mentes, Senhor, para ter bloqueio contra o Evangelho, a insensibilidade que a idolatria trouxe, meu Pai, que hoje seja retirado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E reivindicamos, Senhor, que sejam salvos, que sejam adoradores na Tua casa, que sejam adoradores no Teu templo,
anos, Senhor, na tua presença, que sejam ganhadores de almas, Senhor, que sejam, Senhor, testemunho vivo de transformação, que sejam, Senhor amado, resgatados, Deus, envolvidos debaixo de um amor tão grande, que não terão, Senhor, dificuldade de estar na tua presença, te adorando em espírito e em verdade, mas serão apaixonados pelo Senhor, terão sede do Senhor e da tua presença, Deus, terão sede do conhecimento da tua palavra, terão, Senhor, experiências sobrenaturais com o Senhor, Pai, daquelas que o homem natural não entende, mas que hoje, Senhor, eles começam a perceber, eles começam a entender, que o Senhor dê, Pai, entendimento e conhecimento, Pai, que há um resgatador, que tem sido, Senhor, o motivo pelo qual eles não têm perecido, e pelo contrário, em vez de perecer, serão salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e te agradecemos por este privilégio, Senhor, de sermos os resgatadores das nossas casas e das nossas famílias. Por isso te adoramos, celebramos e glorificamos a Ti, que é digno de glória, de honra e de louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Creia, querido. Creia. Faça propósito com o Senhor. Cada oração que você fizer, cada oferta que você fizer na casa do Senhor, priorize em colocar pelo resgate da sua família, pelo resgate dos seus, pela salvação dos seus. Por mais que hoje você olhe e diga assim, tão difícil, comece a trabalhar em secreto por eles. Comece a ofertar pela vida deles. Comece a fazer propósito pela vida deles. Jejue pela vida deles. Faça declarações pela vida deles. Construa no reino espiritual pela vida deles. E quando menos você perceber, você terá o boa e agradável notícia que estão se rendendo a Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus que há de se tornar uma verdade, uma realidade, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe de uma forma tremenda e maravilhosa. Esse final de semana nós temos a programação aqui do Dia das Mães. Que dia vai ser? Sábado. Então sábado, todas as mamães estejam aqui. Vai ter convite para trazer mãe de fora? Não, o pessoal está aqui. Isso. Então, é uma excelente oportunidade, olha, se você começar a pegar uns da sua família, chegar e dizer assim, olha, vai ter uma apresentação do Dia das Mães. Não fala que é culto, fala que é nada. Né? Vai ser uma homenagem. Traga aqueles que já são mães, família, traga. Isso é um tempo muito especial. Isso é um momento de começar um grande resgate a vida deles também, em nome de Jesus. E domingo também estaremos aqui para recebermos mais do Senhor do que Ele tem para as nossas vidas e os nossos corações. Que a bênção do Senhor, quem enriquece, não traz dores. Que o propósito pelo qual o Senhor te constituiu resgatador na sua família, seja o portal de salvação para os teus. E aquele que recebe essa palavra, essa bênção, diga na sua voz, amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.